Eu venho agora com o Paulo Muniz. Paulo, o que você traz para a gente hoje? Bom dia, galera e espectadores. Enquanto o Charles e companhia estão corrigindo a internet, eu vou trazer um pouco uma notícia que tem sido um incômodo pessoal para mim desde o ano de 2023, porque a gente está aqui num canal de inovação e tecnologia, né? Então, assim, o que tem acontecido com a inovação na tecnologia e tecnologia no processo de produção de conhecimento, na produção científica. E recentemente, acho que mais ou menos umas 2 semanas atrás, eu encontrei um material muito legal que conseguiu sintetizar em dados essa sensação que eu estava tendo de pisar no freio em relação ao processo de inovação e tecnologia. Em 2023 saiu um artigo na Nature muito robusto, acho que é na linha de pesquisa dele, que é uma linha de meta-científica, de pesquisas científicas que estudam o processo de fazer ciência. Eles fizeram uma análise, uma meta-análise dos últimos 60 anos de ciência e perceberam uma tendência de que as pesquisas produzidas durante essas décadas, desses últimos 60 anos, elas estavam sendo pouco disruptivas, elas estavam diminuindo a capacidade de produzir inovação. E aí, então, esse material que eu consumi, que inclusive é de uma divulgadora científica chamada Sabine Hosselman, acho que ela é uma das maiores youtubers de divulgação científica, ela fez esse artigo falando qual que é o problema com a inovação. E do ponto de vista global e do ponto de vista de série histórica, a gente tem um baita problema. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui uns dados do slide que eu vou partilhar agora, nesse momento. Só um momentinho, deixa ele carregar. Acho que ele já está carregando. Boa. Então, isso aqui é uma análise, é um gráfico que mostra o crescimento de pesquisadores por país, desde 1996 até 2020, a cada 1 milhão de habitantes, e a gente vê aqui um crescimento robusto em diversos países, tanto de primeiro mundo quanto em desenvolvimento. Mas o interessante é o quanto dessa pesquisa que está sendo produzida por esses pesquisadores tem causado algum impacto na sociedade. E aí alguns economistas eles utilizam um parâmetro chamado de produtividade total dos fatores, que nada mais é do que o quanto de investimento em produção científica ela gera de retorno para a sociedade, ou seja em bens ou serviços. Nesse slide, você percebe a relação entre o número de pesquisadores, essa taxa de crescimento da produtividade total dos fatores. E você pode perceber que por mais que o número de pesquisadores eles tenham crescido ao longo dos anos, desde 1930, esses dados, até os anos 2000, a taxa de efetividade total dos fatores ela tem se mantido relativamente estável. Ou seja, há muita pesquisa sendo produzida, mas poucos benefícios sendo convertidos para a economia e para a sociedade. Isso aqui já é um grande problema, né? Mas piora. Aqui a gente vê uma relação de número de patentes produzidas desde 1926 e a sua relação com áreas de conhecimentos que não está diretamente ligada à área em que essa patente foi produzida. Ou seja, o quanto de impacto uma patente ela acarreta em outras áreas indiretamente. E a gente percebe que o que ocorria uma relação muito grande dos fatores de produção de patente e impacto em diversas áreas, até ali por meio da década de 44, 47, 50 e por aí vai. Mas a gente viu depois uma diminuição consistente ao longo dos anos. Em 2007, por exemplo, essa relação ela também diminuiu, o que demonstra que a produção de tecnologia e inovação em relação ao impacto que ela traz para a economia e para as outras áreas de produção, ela tem diminuído e tem se tornado mais
específica. E isso também pode ser notado em uma outra pesquisa independente que mostra o quão estreita é o impacto das invenções produzidas nas décadas, aliás, últimas décadas não, em várias décadas. Aqui a gente pega desde 1800 até os anos 2000, e a gente percebe um crescimento do estreitamento muito parecido nos últimos mais de 150 anos. Então, esse estreitamento, ele se correlaciona com o que a gente tem visto no slide anterior. Para fechar e falar por que isso está acontecendo, inclusive, um spoiler, ninguém entende direito por que isso está acontecendo, tá? Isso é um fenômeno sistêmico, tem se disseminado em todos os lugares do planeta, então não é uma coisa específica de um país ou de um continente, todos os continentes apresentam a mesma tendência. Nesse paper de 2023, que foi capa da revista Nature, eles mostram a diminuição de pesquisas de inovação e disrupção em áreas específicas da ciência. Então, em ciências da vida e biomedicina, em física, em ciências sociais e tecnologia, você tem tido uma redução da média de impacto daquilo que essas pesquisas produzem enquanto produto, enquanto ferramenta. E o número de patentes também tem diminuído ao longo das décadas. E aqui a gente está falando, inclusive, patentes que têm potencial disruptivo também. Resumindo, quais são as hipóteses para explicar isso? E eu acho que muitas pessoas estão curiosas. Por que isso está acontecendo quais são as hipóteses? Bom, parece contraintuitivo falar que há uma diminuição da inovação e da disrupção, porque a gente está vivendo um momento em que a gente está falando de interface cérebro-máquina, de computação quântica, de inteligência artificial, de várias tecnologias que estão trazendo mudanças estruturais muito profundas na sociedade. Mas é bom a gente lembrar que essas pesquisas, elas nascem aliás, essas tecnologias, esses produtos aplicados hoje, elas nascem de pesquisas que fazem tempo que elas existem, tem muitas décadas de existência, ou seja, elas só estão começando a ser implementadas agora, mas a base de conhecimento na qual elas bebem, elas vêm dos últimos 30, 40 anos. E as pesquisas de base, hoje, elas têm produzido pouca inovação e pouca disrupção. Uma das hipóteses é a burocracia, e ninguém sabe se ao certo é a burocracia unicamente ou predominantemente, mas a burocracia para se aprovar um projeto científico ou para você licenciar um produto no mercado, ela tem estrangulado, ela pode estar estrangulando, em alguns casos, ela tem estrangulado o processo de inovação e desenvolvimento. Por outro lado, ela sozinha parece não explicar esse fenômeno, porque ele é global, então isso teria que ser uma burocracia muito homogeneizada, e não é isso que a gente vê no planeta hoje. A gente tem burocracias muito heterogêneas, que atendem interesses específicos e necessidades específicas. Ao mesmo tempo, a gente tem uma outra hipótese, que é a necessidade de produção dos cientistas, ou seja, você medir a qualidade de um cientista é medida pela quantidade de papers que eles produzem ao longo do ano, durante o tempo, e isso pode estar estrangulando a criatividade de produção desses pesquisadores. É aquela dicotomia, a gente dá preferência para quantidade de publicações ou para qualidade daquilo que é publicado, né? Mas, ao mesmo tempo, também isso parece não explicar o problema, já que ele também tem uma natureza, já que isso também não tem uma natureza muito global. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma coisa que tem uma característica mais epistemológica aqui, que é a gente está falando aqui de natureza do próprio conhecimento. Será que o grande grosso de descobertas de descobertas que a gente fez, desde a Revolução Científica até o presente momento, elas já ocorreram? Será que a gente, então, as próximas descobertas, as próximas inovações, elas estão em um nível de energia de desenvolvimento e de pesquisa que são tão altos
que não tem uma relação custo-benefício você fazer esse tipo de investimento para ter esse baixo retorno? Isso poderia ser uma hipótese, mas ela ainda parece não explicar muito bem essa tendência, uma vez que a gente vê que toda essa diminuição de inovação e disrupção, ela acontece em praticamente todas as áreas de conhecimento ao mesmo tempo. Então, há uma consistência que parece não ser explicada por essa hipótese da árvore de conhecimento, de que os frutos mais pequenos ali já foram descobertos primeiro e agora os outros frutos estão mais longe. De qualquer forma, eu quis trazer essa notícia porque eu acho que ela demonstra, primeiro, duas coisas. Que a inovação e a tecnologia, por mais que ela pareça ir muito bem das pernas, na verdade ela está mostrando uma tendência de desaceleração consistente em todas as áreas de conhecimento. Segundo, que do ponto de vista da nossa civilização, isso diz muito sobre o reconhecimento que a ciência tem, né? Eu diria mais do que isso, a gente está falando sobre a imagem que a ciência passa como uma instituição que promove o progresso. Essa diminuição do progresso científico pode gerar, inclusive, a longo prazo, uma desqualificação da ciência enquanto ferramenta de progresso e inovação para a sociedade. Então, eu acho que esses estudos, aliás, eles são muito importantes porque eles tendem a evidenciar um problema sistêmico de origem global, e mais do que isso, chamar a gente para pensar o que está acontecendo para que essas tendências estejam ocorrendo. Espero que a gente saiba, ao longo do desenvolvimento dessas pesquisas, qual é o core, qual é o núcleo desse problema. E é isso aí que eu quero deixar para hoje. Valeu, galera.